tema desse vídeo é comparação e é muito bom você estar aqui porque agora você vai me conhecer, se você não conhece, meu nome é Letícia, eu estou documentando toda a minha jornada de crescimento aqui no YouTube, nas redes sociais e também meu crescimento mental e espiritual e hoje nós vamos falar sobre a comparação. Nós tivemos uma aula na comunidade Liberta hoje pela manhã com um convidado especial e esse convidado falou uma frase que me fez virar uma chavinha e eu quero levar você a ter esse entendimento também. Sabe quando a gente olha para a vida e começa a perceber assim, minha vida não tá tão boa, as coisas não estão tão bem, isso aqui não tem tanto valor, uma comparação silenciosa que vai entrando aos pouquinhos na nossa mente e a gente vai começando a achar que o que a gente tem é pouco, que o que a gente tem é ruim e a gente vai começando a olhar para a vida do outro e falar assim, nossa, mas todo mundo tem tanta coisa, todo mundo tá tão bem, todo mundo tem, às vezes a sua comparação ainda pode ser um pouco mais legítima, né? Às vezes você tá com algum problema de saúde e você olha para a vida das outras pessoas, tá todo mundo com saúde, tá todo mundo bem. Às vezes seu sonho é ser mãe, aí você olha para as outras pessoas, tá todo mundo grávida ao mesmo tempo, menos você, todo mundo tem filho, menos você. E nós entramos nesse looping infinito. Ser milionário aos 25, a cada hora que passa tá num serviço diferente. Você ser grande, é uma loucura, né? A vida realmente se tornou isso tudo. E na aula de hoje nós estávamos lembrando da parábola dos talentos. O foco não era esse da comparação, mas o que Deus me chamou a atenção foi justamente aí. Você lembra? Na parábola falava assim, ó, que o Senhor chamou os seus servos, entregou 5 talentos para um, 3 talentos para outro, 1 talento para outro. E aí esse Senhor saiu, até que um belo dia ele volta. E aí ele vai com o que tinha 5 talentos e ele multiplicou aqueles talentos. E ele fala, servo bom e fiel. E aí ele vai para o de 3 e vai lá, o de 3 duplicou os talentos, servo bom e fiel. E aí ele chega no que tinha 1 talento e fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor recolhe aonde não juntou. Então eu fiquei com medo e guardei esse talento. E aí o Senhor chama ele, né? Servo infiel e negligente. E aí... que tal o segredo? Porque até então eu olhava para essa parábola dos talentos, primeiro com o seguinte olhar, né? Nós temos dons, nós temos coisas guardadas dentro de nós. E essas coisas nós precisamos usar, nós precisamos multiplicar os nossos talentos. Como multiplicar, Letícia? Aqui eu estou multiplicando um talento com você. Deus me deu o talento da fala. E é o talento da observação. Então, eu estou compartilhando com você algo que eu absorvi e agora você também pode absorver aí desse lado. Isso é multiplicar talento, não é? Só que tem uma coisa mais importante na parábola dos talentos que me fez ficar pensando hoje uma coisa que eu nunca tinha pensado. É claro que a gente já reflete há muito tempo sobre a questão da capacidade, saber que Deus dá exatamente aquilo que a gente tem capacidade para suportar. Mas nessa parábola, o Senhor também deu o que cada um tinha capacidade para suportar. O que recebeu 5, ele tinha capacidade para receber 5. E tinha capacidade multiplicadora para poder fazer ainda mais. O que recebeu 3, tinha capacidade para receber 3 e tinha capacidade para poder duplicar esses 3 que ele recebeu. Assim como aquele que recebeu 1, ele tinha capacidade para suportar 1, como também tinha capacidade para poder multiplicar esse 1 que ele tinha recebido. E aqui começa de verdade o nosso vídeo. Se Deus dá a cada um conforme a nossa capacidade, nós temos que entender que dentro dessa capacidade nós temos um valor. E esse valor é específico para a capacidade que nós temos. Sua cabeça explodiu aí já? Se não, acompanhe o raciocínio para você entender. Se cada um tem uma capacidade, um limite máximo suportável, por exemplo, se eu pegar esse copo, o limite dele é a borda. Se cada um de nós tem essa capacidade, significa que o nosso valor está correlacionado a essa capacidade. E aí, quando eu olho para esse copo que tem essa capacidade e comparo com esse outro copo que tem outra capacidade, outro formato, outra coisa, isso não diminui o valor desse copo enquanto copo. O que eu quero que você observe é o seguinte: cada membro do corpo, ele tem valor. A orelha tem um valor, o olho tem um valor, falei olho e toquei o nariz, né? O nariz tem um valor, a boca tem um valor, tudo é importante para o funcionamento perfeito do corpo. Então, cada pequena parte, ela vai ter o seu valor. E o nosso valor não é menor do que o do outro.
Por quê? O valor dele está correlacionado à missão dele. E o nosso valor está correlacionado à nossa missão. Letícia, mas eu ainda estou nessa jornada de entender qual que é a minha missão. E às vezes a sua missão é uma missão que aos seus olhos é uma missão pequena, que você queria mais. Mas você não está dando conta de fazer essa pequena. Pequena que eu falo assim, né? Você sonhava em fazer muito mais. Você olhava lá para frente e sonhava muito mais. Sei lá o que é que está passando aí na sua cabeça. Mas às vezes a sua missão é alcançar uma única pessoa. É levar essa mensagem de transformação a uma única pessoa. E às vezes a da outra pessoa é levar essa mensagem a 1000 pessoas, a 1 milhão de pessoas. Diante de Deus, o seu valor é menor porque você alcançou uma única pessoa do que aquela missão de quem alcançou 1 milhão de pessoas? Não. O seu valor é igual, porque a sua capacidade era para alcançar uma única pessoa. E a capacidade daquela pessoa era para alcançar 1000, 1 milhão, não sei quantas pessoas. Olha como é gloriosa a jornada daquele que procura se entender e se conhecer. Porque se entendendo e se conhecendo, você entende perfeitamente qual que é a sua capacidade em cada pequena coisa que você faz. E nós podemos sim olhar para esse futuro, ter esperança nesse futuro, acreditar que nós podemos mais, trabalhar para que nós possamos mais, até porque se existe uma vontade, um desejo no nosso coração de crescer, de evoluir, de avançar, significa que alguma coisa dentro de nós já é exatamente desse jeito. Então é possível sim alcançar tudo isso. Tanto é que a Bíblia ela fala muito claramente para nós que tudo aquilo que nós colocarmos ali diante de Deus. Eu tô até esquecendo o versículo, né? Tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo é possível ao que crê. Existem vários versículos que vão falar que está tudo ali condicionado à sua fé, aquilo que você acredita que você pode vivenciar em Deus. Então, se alguma coisa é em você, acredita que você pode mais, é porque de verdade você pode mais. Mas como que eu vou viver mais se eu passo o tempo todo da minha vida olhando, aprendendo, absorvendo, analisando, criticando, você pode usar a expressão que você quiser aí, a vida do outro. Letícia, mas eu não tenho o hábito de ficar olhando a vida do outro. Mas você assiste muito filme? Você assiste muita série? Você assiste muita televisão? Você assiste muito YouTube? Você está se tornando espectador da vida do outro, ao invés de investir e cuidar da sua própria vida. Eu moro na roça, como você bem sabe, e aqui na roça a gente entende uma coisa assim, ó, e essa é uma coisa simples, mas que faz total diferença. Entre uma propriedade e outra, existe uma grande diferença. Por que que existe essa diferença? Primeiro, porque o produtor, o dono de uma fazenda, às vezes investiu mais naquela fazenda. Ele cuidou mais da lavoura, ele cuidou do pasto, ele sempre está fazendo melhorias, ele sempre está aperfeiçoando o que é dele, e o outro às vezes descuidou, deixou aquilo virar pasto mesmo, não cuida da cerca, a cerca está toda caída, aquilo não está tão bonito nada. Por quê? Porque um tirou um tempo para poder cuidar do que é seu e do que estava no seu alcance, e o outro tirou um tempo para poder fazer qualquer outra coisa menos cuidar do que é dele. E esse menos no cuidado que é dele é que a nossa vida se encaixa. Porque ao perder tempo demais com as outras coisas, nós nos distraímos daquilo que Deus nos confiou. E às vezes também nem é só isso, porque às vezes você também está nesse lugar. Mas pode ser pelo seguinte: Letícia, mas eu tenho medo. Letícia, mas eu não consigo. Letícia, mas eu fico pensando assim, eu fico pensando assado. E aí pode ter acontecido de você também já ter sido advertida por Deus várias vezes sobre o que você deve fazer com a sua vida. E por esse eu tô com medo, não sei se é isso, não sei se é aquilo, você não está avançando. Tem uma regrinha que eu apliquei aqui em casa, claramente foi direção do Espírito Santo para poder fazer, e eu ensino sempre nas minhas aulas essa regra, e talvez faça sentido para você começar a observar essa regra em tudo que você for fazer aí. É o seguinte, eu falo assim: minha filha, tenho duas, minhas filhas, quando vocês obedecem a mamãe, é como se a mamãe fizesse uma cobertura de proteção sobre a vida de vocês. Então vocês podem errar fazendo o que a mamãe pediu, que vocês ainda vão ter proteção da mamãe.
Agora, quando eu falo assim, minha filha faz tal coisa, e você vira as costas e vai fazer qualquer coisa, menos o que eu te pedi, a camada de proteção sai. E hoje, durante a aula, aconteceu exatamente isso. Eu estava aqui dando aula, e eu peguei a menor e ela estava fazendo muita bagunça enquanto eu estava dando aula. Eu falei assim, senta que você está de castigo. E aí, como eu estava dando aula, ela falou, minha mãe não pode sair dali, eu vou fazer o que eu quero. Ela virou as costas e foi para cima da irmã dela. A irmã dela bateu nela. E aí ela veio chorando. Minha irmã me bateu, minha irmã me bateu. Eu falei assim, mas você estava no seu castigo, no lugar que a mamãe te colocou? Não, porque eu não sei o que, Eu falei assim, então você perdeu sua proteção, vai ficar por isso mesmo. Vai ficar por isso mesmo. Não, mas ela me bateu. Eu falei assim, mas você escolheu ficar sem a proteção. Se você estivesse no seu lugar e ela tivesse vindo, eu ia corrigir a sua irmã. Mas você estava no lugar que eu não mandei você estar. Vou trazer um outro exemplo, que é um exemplo que eu assisti em uma das pregações da Joyce Meyer. Inclusive, se você não conhece as pregações dela, te aconselho muito a ouvir. A Joyce é uma bênção. E ela estava falando o seguinte, teve uma época que ela endoidou a cabeça que ela queria fazer molho de tomate para poder vender. E ela e a amiga dela entraram firme nisso. A amiga dela plantou no quintal da casa dela e a Joyce plantou no quintal da casa dela. Até que um belo dia, a Joyce acordou, foi olhar a plantação de tomate e falou assim, gente, as pragas atacaram todos os meus tomates, tudo morreu. E ela olhou para ele, chamou a amiga dela, né, falou assim, olha, todos os meus tomates morreram. Ela falou assim, que esquisito, aqui na minha casa não aconteceu nada. E aí Deus falou com ela claramente, eu não te chamei para vender molho de tomate. Não sou obrigada a te proteger quando você não está fazendo aquilo que eu te pedi. E às vezes você está em desobediência. Letícia, você não está entendendo. Eu estou entendendo sim. Independente do que seja, independente da forma que seja, Deus te falou para fazer alguma coisa. E se você ainda tem medo, mas você faz isso mesmo com medo, você está envolvida nessa proteção. Mas a outra pessoa fez e deu certo, e comigo eu tô fazendo o que Deus mandou, não tá dando certo, querida. Eu adoro falar sobre semente aqui no canal, se você ainda não ouviu, praticamente todos os meus vídeos eu falo sobre semente. A semente tem um tempo de eclosão. E esse tempo de eclosão é o tempo em que ela passa escondida debaixo da terra. Porque é necessário firmar raízes para que só então ela desenvolva, ela cresça e comece a dar frutos. Esse tempo de eclosão, ele é extremamente necessário, porque se você não for fiel a esse pouco, e nesse tempo de preparação, você acha mesmo que você vai conseguir ser fiel quando as coisas melhorarem, quando as coisas crescerem? Não vai, não vai. É você tentar se enganar e achar que está enganando a Deus. Se você não é obediente hoje nas pequenas coisas, que é outra coisa também que Deus só me ensinou depois que eu tive as minhas filhas. Com certeza ele já tinha falado isso antes, mas eu só fui prestar atenção depois de grande, né? Depois que eu já tive as minhas filhas. Eu falo com as minhas filhas, tudo que a gente passa aqui em casa é um treinamento. Um treinamento para você saber viver lá fora. E uma delas, ela sempre tinha mania de comer e comer com a boquinha aberta, né? Então, igual um pouquinho assim. Aí, falei assim, minha filha, é muito feio mastigar com a boca aberta. Mastiga com a boca fechadinha. E aí ela mastigava, daí a pouco ela tava lá de novo, com a boquinha aberta. E aí tô sempre corrigindo, sempre falando, sempre orientando. Aí eu falo com ela, assim, toma cuidado, minha filha, porque um dia você vai estar no meio de um montão de gente e você vai mastigar assim com a boquinha aberta e você vai sentir vergonha, porque alguém vai falar com você. E sendo que você podia estar treinando aqui em casa. Existem várias outras situações aqui em que eu sempre falo com relação a esse treinamento. Porque a gente treina nas pequenas coisas, para que quando a gente saia lá fora, a gente já esteja capacitado o suficiente para poder passar por aquelas circunstâncias. Então, o chamado desse vídeo hoje é, assim, um chamado simples, mas um chamado que muitas das vezes você está achando difícil. Pare de se comparar e entenda que o seu valor está em ser exatamente como você é. E entendendo esse valor, entenda que cada vez mais que você for obediente a Deus, mais protegido e o melhor, mesmo errando, você continua protegida pela mão de Deus. Um dia Deus me chamou e falou assim comigo, Letícia, você vai falar sobre a transformação que eu fiz na sua vida.
Eu falei assim, Senhor do céu, o Senhor já fez muita coisa, mas tem tanta coisa para poder fazer ainda, tem tanta coisa para os outros poder falar, tem tanta coisa para os outros poder reclamar, tem tanta coisa para os outros poder criticar. E ele não me falou mais nada. É para eu contar, é para eu testemunhar tudo aquilo que ele fez. E é uma coisa incrível, porque eu nunca consegui falar sobre qualquer assunto que seja nas redes sociais ou em qualquer aula que eu fosse dar, que eu conseguisse ficar sem falar do nome de Jesus enquanto eu falava. É incontrolável, a minha boca sai e o nome dele sai junto. E aí eu poderia muito bem usar como desculpa e falar assim, Senhor, eu não estou pronta ainda. Senhor, eu não resolvi minha vida ainda. Senhor, as coisas ainda estão complicadas, eu ainda estou errando ainda, tem muita coisa para poder resolver. Quando tiver tudo resolvido, eu volto, eu começo de novo. Mas o tempo de conserto e o lugar de conserto é na presença do Senhor. É Ele quem vai convencendo do erro, é Ele quem vai mostrando aonde precisa ser acertado, é Ele que vai mostrando a transformação que precisa ser feita, é a ilusão da nossa cabeça, a ilusão do inimigo, fazer com que a gente acredite que a gente precisa estar pronto para estar ao lado do Senhor. Ah, mas eu vou ser pedra de tropeço na vida das outras pessoas se eu entrar como eu estou agora. Você vai se policiar, você vai colocar o seu coração, diante de Deus e conectado a Deus. Para quê? Porque o Senhor, ele não vai sondar aquilo que a gente faz. Ele vai sondar a intenção do nosso coração. Ele vai sondar qual que era a sua verdadeira intenção quando você fala sim ou quando você fala não para ele. Quando você erra e quando você acerta. É nessa intenção que está respaldado aquilo que o Senhor pede. Então, quando ele me pede, Letícia, você vai falar sobre as transformações, sobre aquilo que eu já fiz na sua vida, você vai testemunhar disso. E eu faço, ele vai sarando o que ainda está para poder ser resolvido. Ele vai levando vida para aquele lugar que estava morto dentro de mim. E ele vai levando vida para as pessoas que ouvem, que são alcançadas através desse trabalho aqui. Porque não é sobre mim, é sobre ele. E na sua vida também não é sobre você, é sobre ele, é sobre o que ele quer fazer para você, é sobre o que ele quer fazer em você e através de você. A obra de Deus, ela vai ser concluída de qualquer forma. Mas eu espero que eu seja parte disso tudo. Eu espero que eu seja aquela que foi obediente e que levou aquilo que Deus tinha para mim. E quando eu crio a comunidade liberta e falo ali dentro para tantas mulheres, eu estou falando com mulheres que receberam também esse mesmo chamado que eu, um chamado incondicional, um chamado que você tentou fugir dele a vida inteira, mas nunca conseguiu. Um chamado onde você saía da presença e o Senhor te buscava. E você fala assim, meu Deus, eu não entendo por que o Senhor me busca tanto. Não tem nada aqui. Não tem nada de bom em mim. Mas o Senhor mesmo assim, o Senhor me quer. Por que que o Senhor me quer? Porque existe uma obra. E o seu valor, ele é proporcional à capacidade que você tem. E Ele sabe a capacidade que confiou a cada um de nós. Então, que Deus abençoe sua vida. Se esse vídeo falou com você, deixa aqui nos comentários. É sempre para mim uma alegria ler todos esses comentários e responder sempre que possível. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal. Estou sempre compartilhando sobre essa jornada, documentando tudo isso que eu tenho aprendido ao longo desse caminho e compartilhando também as experiências que Deus já fez na minha vida. Um abraço, fique com Deus e até a próxima!